Testando seus conhecimentos sobre a fé católica. Putz, estou lascado. Você sabia que quando nós rezamos o Pai Nosso que estais nos céus, o céu que a gente fala não é o céu que a gente vê quando a gente olha para o alto? Você sabe o significado do termo católica quando a gente reza o credo? Creio na Santa Igreja Católica. E não me vem com esse papo só de universal, porque universal você já sabe o que é, né? Eu não estou suportando mais. Como é que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, se a Bíblia fala que Jesus teve irmãos? Essa você sabe responder, não sabe? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Olha, se você não consegue responder com segurança as perguntas tão básicas da nossa fé, é porque tá faltando uma coisa. Tá faltando formação. E sabe onde você encontra a resposta para todas essas perguntas e muito mais? Você encontra aqui, ó, no amarelinho. Se você nunca leu o catecismo, ou já leu e teve dificuldade de entender, ou até lê com frequência, mas acha que pode aprofundar ainda mais, eu tenho um convite para você. Nos dias 11, 12 e 13 de março, nós vamos fazer a nossa jornada da formação católica. Lá, a gente vai se aprofundar nesse cara aqui, ó, no amarelinho, e aprender tudo o que você precisa para ser um católico de verdade, como a igreja ensina e como Deus espera de cada um de nós. Se prepara, porque vai ser uma jornada sem volta. Tá pronto? E aí, meus queridos, estamos começando mais um Pergunte ao Catequista nesta delícia deste canal. Hoje nós estamos com um programa gravado. Isso, você não está ao vivo neste instante, embora o programa seja tão interessante quanto, porque não mudou nada. A diferença é só porque eu não estou ao vivo, tá? Porque neste exato momento eu devo estar em algum canto da América Latina, viajando para uma missão. Então, já que eu não ia estar aqui, né? Então, já que eu não estarei aqui, ou estou aqui... Já que eu não estou aqui na hora que você está assistindo, porque agora que eu estou gravando eu estou aqui, né? Mas vocês entenderam, né? Então nós vamos, para vocês não ficarem sem episódio, vamos com o episódio gravado, mas as perguntas são suas e vale sempre do mesmo jeito, tá? Como é que funciona? Toda quinta-feira eu abro a caixinha de perguntas para que você mande a sua melhor pergunta. As melhores eu seleciono para trazer aqui no programa. E esse programa é ao vivo, tá? Ele é ao vivo, hoje só, excepcionalmente que não. Tá ok? E no programa ao vivo você pode mandar superchat. Hoje também pode. Porém, eu não vou ler as perguntas que vocês mandarem aqui, tá? Porque não tá ao vivo. Eu acho que já tá claro pra todo mundo, né? Deu pra entender. Mas antes de começar, preciso te avisar que estamos ainda com vagas pro jubileu, mas não tem muitas, tá? Não tem muitas. Se fosse você, corria pra garantir a sua, tá joia? Corre, porque são limitadas e estão chegando ao fim. Se você quer ir para o jubileu, quer conhecer Roma, ver o Papa, participar da canonização, ver as basílicas papais, visitar a Itália, ir em San Giovanni Rotondo, Lanciano, Monte Sant'Angelo e Assis, visitar o corpo de Padre Pio, visitar o milagre de Lanciano, visitar o corpo de São Carlo Acutis, porque na época da viagem, Bundes, já vai ser santo, já vai estar canonizado, e também visitar São Francisco de Assis. Agora é a hora, tá bom? É a hora, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e já ir vendo tudo que tá incluso. Tem até alimentação inclusa, gente. É comprar o pacote e ir feliz, e ser feliz com o molejão, entendeu? Vai ser sucesso demais. Não perca essa oportunidade. Lá na página vai ter um botão para você conversar com o nosso agente de viagens, que é o Samuel, que ainda pode tirar ainda mais dúvidas de você e vai ter todo o prazer de te explicar tudo que você pode fazer para poder chegar ao sonhado momento de conhecer Roma, coisa que pra mim todo católico deveria fazer uma vez na vida. E vale lembrar, ir em Roma ano que vem não é a mesma coisa que esse ano, tá? Porque agora nós estamos num ano jubilar, tá? A porta santa está aberta, Roma está em festa. Ano que vem vai ser só uma viagem pra Roma, que já é incrível, mas agora é a viagem pra Roma, porque se você não for agora, só daqui 25 anos, só em 2050, pra ter outro jubileu. Ao meu ver, não dá pra perder. Beleza? Tamo junto? Diga. Ei, tá, é por isso. Ah lá. Você falou todo mundo aí que Calacutis vai ser são, mas vai ter oportunidade de participar de uma canonização também, né? Que é do Pier Jorge Frassati. Então, se você quer ver Beato Pier Jorge Frassati virar San Pier Jorge Frassati, cara, e outra coisa, né, velho? Participar da canonização é pra poucos, viu? Não é todo mundo que tem essa experiência, não. Então, se fosse você, não perdia, tá? Não perdia. Vai ser fenomenal. Vamos lá, Mano Bundes? Vamos lá. Só pedir, Mano Didito, você pode trazer um pouquinho de água?
Eu engasguei com a saliva aqui, petecou meio de campo. E agora eu vou ficar tossindo a live inteira. Muito, muito obrigado. E não é culpa do clima dessa vez. Não, é culpa da veeira mesmo, só se for. Vamos lá. Mandaram pra mim aqui, qual a diferença de caridade, que entre parênteses amor, né? E o amor humano? Ok, vamos explicar qual é a diferença. Não é necessariamente uma explicação, é uma explicação teológica, mas tem muito de filosofia pra gente poder entender. Vamos lá. Existe muita diferença entre o amor humano e a caridade, tá? O amor, segundo os gregos, é dividido em 3 categorias. Você tem ali o amor eros, que é o amor que o marido tem pela esposa e vice-versa, né? É o amor dos namorados. E você tem o amor philos, que é o amor dos amigos, né? Os amigos se amam com amor philos. Existe um terceiro amor também que se chama de amor ágape, que é o amor com o qual Deus nos ama. Esse amor é o amor perfeito por excelência, é o amor que jamais passará. Tá bom? Então, eros, philos e ágape. Mano, muito obrigado. Então, quando a gente vai falar de amor, essa separação tem que estar clara. E quando a gente está falando de caridade, eu estou falando de caritas, eu estou falando do amor que eu tenho a Deus. Fazer as coisas por amor a Deus. Então, eu vou dar uma separação aqui para você poder entender, tá? Quando nós estamos fazendo o bem, visando a pessoa que está recebendo o bem, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, eu vejo talvez um mendigo. E aí eu me compadeço do mendigo e compro uma marmita para ele e vou lá e levo para esse mendigo, certo? Se o amor que está dentro do meu coração está direcionado ao mendigo, então eu estou amando o mendigo pelo mendigo, certo? Eu quero fazer o bem ao mendigo e o meu amor acaba nele, certo? Nós estamos fazendo o que nós chamamos de philos, que é amigo, tropos, que é homem, amigo do homem, filostropos, que em português a gente chama de filantropia. Philos, filantropos, tropia, filantropia. Então, são os filantropos, os atos de filantropia. Nós fazemos o bem para o outro, pelo outro, e isso encerra no outro. Tá joia? Os santos não fazem filantropia. Os santos não fazem filantropia. Os santos fazem algo diferente, que é a caritas. Qual é a diferença disso? O santo, ele vai comprar a marmita, ele vai levar para o mendigo, mas ele não vai fazer isso pelo mendigo, ele vai fazer isso por Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. No interesse de agradar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que, digas de passagem, é um amor ainda maior, porque quando eu amo por amor ao outro, o meu amor é limitado, o meu amor é imperfeito, certo? Agora, quando eu amo por amor a Cristo, não sou eu que amo, é Cristo que ama aquele mendigo. Que é quando a gente se torna um alter Christus, né? Um outro Cristo na Terra, né? Então, quando eu faço por amor a Deus, esse amor se chama caritas. Então, eu não faço para agradar o mendigo, eu não deixo para deixar o mendigo feliz. Eu faço para que Deus se alegre com aquilo. De saber que o seu filho, o mendigo, não está passando fome. Percebeu a diferença? Então, é o destinatário desse amor. Se eu faço pela pessoa em si, eu falo de filostropos, filantropia. Se eu falo por amor a Deus, eu falo de caritas. Tem até uma história que conta de Madre Teresa de Calcutá, que dizem que certa vez ela estava dando banho num leproso, que estava no estado já quase que terminal, né? E a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, é uma doença que fede bastante, né? A pele vai se desfazendo e tem um cheiro muito forte, né? E aí ela estava lá dando banho nessa pessoa, e aí chegou um repórter e virou para ela e falou assim: irmã, eu não faria isso que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. E aí ele disse que a madre parou, olhou para o repórter, deu um sorriso e falou: eu também não. Por que ela não faria nem por $1 milhão? Porque ela não está fazendo filantropia, não é filostropos, entendeu? Não é esse amor limitado que às vezes quer um outro interesse. Não. Ela está fazendo caridade. E a caridade nos permite fazer coisas que a filantropia não permite.
Entende? Então, essa é a diferença. E é isso que faz Madre Teresa ser santa, né? Não é a filantropia. Expliquei, Bontes? Explicou. Sabe que eu tenho uma história bem parecida de Santa Catarina de Sena? Sério? Sério, ela ajudava as pessoas na época da peste negra, né? Aham. Ela também fazia um trabalho bem parecido com a de Madre Teresa de Calcutá. E ela estava ajudando um enfermo, que além de enfermo era morador de rua, mendigo. E ela estava dando banho nesse enfermo. E num segundo ela teve uma repulsa pelo cheiro. E aquilo lá a envergonhou, sabe? Porque ela falou que estava fazendo por Deus e ela não queria ter repulsa pelos atos que ela estava fazendo por Deus. E foi e bebeu uma caneca daquela água suja. Nossa! Muito forte. Na época, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, eu não faço um negócio desse. Não, Mas, é justo. caraca, não conhecia essa história, não. Santa Isso Catarina de Sena. Fenomenal. Vamos pra próxima? Vamos. Cara, seguindo aqui nas perguntas que ainda não respondi, que eu trouxe umas de hoje também, tem perguntas novas. Você acha que ainda existe algum dogma a ser proclamado? Se sim, em qual área? Tá bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero explicar a respeito dos dogmas é que eles não são dogmas porque foram proclamados, mas eles já o eram antes, a igreja só os reconhece. E isso acho que pouca gente sabe, tá? Porque o pessoal fica... Não é que a igreja pega um conceito e agora na base de pregar na parede, assim, na força, transforma aquilo na verdade. Não é assim que funciona. Na verdade, os dogmas, eles já eram verdades de fé que já eram aceitas pela igreja. Só que em alguma circunstância se tornou necessário que aquilo viesse à tona, né? Se tornou necessário que a igreja promulgasse aquilo como verdade de fé. Vou dar um exemplo. Quando nós temos a instituição da Bíblia, da Sagrada Escritura, nós temos ali o Papa Damaso, no ano 382, fazendo o cânon com 72 livros, ou 73, dependendo se você está contando Jeremias e Lamentações junto ou separado. Mas nós temos ali 72 ou 73 livros, certo? Esse cânon não era dogmático. Esse cânon, ele foi colocado para a Igreja de Roma. Só que a Igreja de Roma tem primazia sobre todas as outras igrejas. Então os católicos, naturalmente, começaram a adotar esse cânon. De forma que se tornou o cânon universal. E nunca foi dogma. Nunca se colocaram o dogma. Existe um dogma de que os livros são 72, esses aqui, né, e tal. Até que surge uma pessoa, que é Martinho Lutero. E Lutero começa a encher o saco, né? Querer questionar esses 72 livros que a igreja inteira nunca tinha questionado. Mas ele, né, o Alecrim Dourado, né, já estava querendo fazer do jeito dele, porque quem sabe é ele, não é a igreja, né? E aí criou-se um perigo de cair em confusão o povo de Deus. Foi por conta disso que a igreja, no Concílio de Trento, proclama dogma o cânon bíblico. Aí o cânon bíblico se torna dogma, mesmo fechado agora, não mais aberto para discussão. Então você percebeu que se Lutero não tivesse aparecido no rolê, talvez a igreja nunca teria proclamado esse dogma, saca? E já era uma verdade antes, entende? Então muitos dogmas são proclamados por conta desses hereges que surgem na história. Se eles não aparecem, a igreja não proclama o dogma, não há necessidade desse dogma ser proclamado, entende? Porque a igreja já reconhece, né? Então é bom entender isso, essa dinâmica dos dogmas. Eu acho que tem algum que ainda venha a ser proclamado. Olha, se discute muito hoje sobre a corredenção da Virgem Maria, né? Maria como corredentora. Ela jamais será a redentora, né? Mas ela como corredentora. Particularmente, eu sou adepto dessa ideia, né? Não por partidarismo, mas porque eu já dei uma lida sobre o assunto e para mim faz muito sentido. Já gastei, assim, algumas horas, né, e talvez até entrando noite adentro com o Padre François conversando sobre esse assunto, me parece muito crível, né, que seja o caso. O Papa Francisco não gosta dessa ideia, ele não acha que seja crível, não, né, então mas vai, né, não é dogma, né, você pode concordar ou discordar, não tem nada que esteja aí, mas eu acho que talvez seja isso, né, talvez seja esse ponto aí que está como dogma. Outro ponto que não é proclamado dogma, né, não é dogma, embora João Paulo II já tenha falado assim de maneira definitiva, meio que definitiva sobre o assunto, mas não foi uma proclamação de dogma, né?
Mas eu acredito que no futuro possa ser necessária a proclamação do dogma do sacerdócio exclusivo para o sexo masculino. Né? Parece-me que, embora a igreja tenha sido taxativa e definitiva, as pessoas ainda tentam bater muito nessa tecla, né? De tentar levar o sacerdócio para as mulheres. E, para mim, isso é uma causa dogmática. Tá? Para mim, é uma causa dogmática. Mas a igreja nunca proclamou esse dogma. Eu sei que João Paulo II falou sobre isso, mas aquilo não pode ser considerado como uma ex-cátedra, tá? Então, embora tenha sido já definido, ele tenha colocado uma pedra no assunto, aquilo ali não tem o valor de uma proclamação ex-cátedra, né? Então eu acho que pode ser que no futuro seja necessário proclamar esse dogma aí, mas são especulações, né? São chutes meus aqui. E é isso, certo? Detalhe, eu tô falando do sacerdócio, tô falando do presbiterato, tá? Da segundo grau da ordem para cima, tá? Porque eu acho que há substância para a proclamação dogmática. Agora, no caso das diaconisas, aí eu não prefiro nem entrar no assunto, porque eu acho que não tem profundidade para dizer. Eu não sei se existe sustentação suficiente para que se proclame isso como dogma, mas eu acho que o Papa Francisco fez muito bem em cortar a conversa lá no sínodo e não, vamos falar disso não, segue o jogo, né? Então, acho que ele fez muito bem. Então, são chutes, né? Isso aqui é tudo palpite meu, né? Inclusive, eu vou fazer a pergunta. Manda aqui nos comentários, que outro dogma você acha que poderia ser proclamado, assim, né? Pra gente poder saber o que passa na cabeça do povo. Ok? É isso. Tamo junto, Mano Bondes? Tamo junto. Deixa eu marcar aqui essa. Pô, vou dar minha opinião polêmica, tá? Eu nunca li muito sobre, não. Uhum. Nossa Senhora ser corredentora, mas eu sou do time que não, tá? Que não? É. Por quê? Então, como eu disse, assim, a primeiro momento, assim, eu sempre fui muito superficial nesse assunto, porque eu sempre quis estudar mais sobre a imposição dogmática das coisas, entender como que o estudo é feito para isso, e como eu não fiz isso para os dogmas que já são declarados dogmas, eu não me aprofundei. Mas na minha ideia supérflua de afegão médio, sem conhecimento nenhum, eu prefiro preservar o lugar de Jesus solo ali, entendeu? Aham. Só por isso. A ideia da corredenção é discutir o papel de Maria na redenção da mesma forma que ela esteve presente na encarnação, né? Uhum. Então, assim, é impossível você pensar a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo sem a Virgem Maria. Então, de certa forma, ela foi uma co-encarnadora, né? Uhum. Porque ela estava ali gestando o Filho de Deus e todo o resto, né? Agora, já que a humanidade de Jesus está presente em todo o processo, saca? Uhum. E a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo está muito ligada à humanidade de Nossa Senhora, entende? Uhum. Ela teria o mesmo papel de quem gesta na encarnação, né? Ali na... mas resumi demais aqui, né? Uhum. Horrores, né? Mas vamos lá. Entendi. Vamos lá? Vamos. Antes dos sacramentos, como as pessoas eram salvas? Somente cumprindo os mandamentos? Tá bom, vamos lá, vamos responder. Essa é muito fácil de responder. Antes dos sacramentos, como as pessoas eram salvas? Não eram salvas. Now the world don't move. Gente, não tem como. Por quê? Porque quem institui os sacramentos é Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos salva na cruz. Ou seja, antes da crucificação, ninguém foi salvo. Ninguém foi salvo. Simples assim. Por isso que a gente não fala que tem santo antes da crucificação de Jesus. Existem os justos, né? Não santos, mas justos, né? Então, Moisés, Abraão, Elias, né? São os justos. Pô, mas eles não foram salvos? Foram salvos. Na visita de Nosso Senhor à mansão dos mortos, né? Então, várias pessoas do Antigo Testamento foram salvas depois, né? Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma condição muito especial para aqueles que estiveram mortos antes da crucificação. Esses justos, né? Deus não deixaria Deus não seria injusto. Ele que é a perfeita justiça, né? Não deixaria essas pessoas sem serem tocadas pela sua justiça. Então vale lembrar, antes
de Jesus descer a mansão dos mortos, as pessoas elas não iam para lugar, assim, não é que elas não iam para lugar nenhum. Elas estavam num estado de espírito de espera, né? Então elas não estão nem no céu nem no inferno. Ah, Guilherme, mas a mansão dos mortos o pessoal chama de infernos. Sim, porque a mansão dos mortos é o estado de espírito onde você não está em comunhão com Deus. Então isso pode ser chamado sim de infernos, de certa forma, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que não era a situação definitiva. Porque o inferno, quando eu trato o inferno é definitivo. Você só vai para lá e não volta nunca mais. A mansão dos mortos não, né? A mansão dos mortos não. Entende? Então é bom levar isso em consideração. Então, as pessoas não eram salvas antes, certo? Elas eram justas, né? E aí elas acabaram sendo justificadas de certa forma, mas a salvação do nosso Jesus Cristo não veio porque não tinha Jesus Cristo ainda. Rapidinha essa, mas deu pra entender, não deu? Deu pra entender. Eu aprendi isso na catequese, cara, por incrível que pareça. E... por incrível que pareça. Catequese sua boa, hein? Como que fala? Minha cabeça explodiu quando eu descobri que Jesus desceu à mansão dos mortos e essa parte no credo fez sentido pra mim, entendeu? Uhum. Agora eu entendi que Jesus... Agora eu entendi qual que é o rolê. Let's go! Essa aqui é muito boa. Quem os protestantes consideram como o primeiro papa da nossa igreja, já que para eles não foi Pedro? Tá bom. A pergunta, ela é no singular, mas ela não tem uma resposta fixa. Porque é o seguinte, todo mundo já sabe, né, que nós temos uma linhagem muito clara de São Pedro até o 15º, 16º Papa depois dele. Eu não sei se foi Santo Eusébio que fez. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí no chat, tá, ou nos comentários. Então nós temos um número de papas que a partir desse ficou fácil da gente continuar. Então nós temos uma linhagem muito clara do Papa Pedro, né, ou então do primeiro Papa, né, Lino, depois de Pedro, porque se a gente for fazer essa separação, Pedro é o apóstolo, né, e Lino é o primeiro sucessor de Pedro, né, então nesse contexto que Lino seria o primeiro Papa, tá? Mas o primeiro pontífice, né, o primeiro líder da igreja foi Pedro, o apóstolo. Tá? Eu não estou reduzindo Pedro, muito pelo contrário, eu estou elevando ele, né? Então, tipo assim, estou colocando ele num patamar mais elevado, né, que todos os outros. Então, beleza, nós temos uma linha muito clara dos papas até Francisco. O protestante, ele tem um problema eclesiológico, porque o protestante, ele tem na raiz da sua fé a descrença na autoridade eclesial. Então, para ele não existe uma igreja, e não pode existir. Porque se existir uma igreja, qual é a certa? Eles estão lascados, né? Então, eles precisam sustentar essa visão muito abstrata, não tão clara de igreja, né? Então, igreja é todo mundo que está ali, né? Orando, todo mundo ali que aceitou Jesus, de certa forma. É um negócio meio perdido, né? Um negócio meio líquido, assim, né? Que você não consegue palpar muito claramente, né? O protestante tem que fazer sentido a igreja assim. Porque aí você pode continuar abrindo a sua do jeito que você quer, e aí nem todo mundo, assim, ninguém tá errado e ninguém tá certo. Eu acho que quem tá errado e quem tá certo vai estar nem errado nem certo, vai estar todo mundo errado. Deu a de Dilma aqui agora, né? É um negócio meio... Tá vendo? Não dá pra clarear? Então vamos lá. Para isso, eles precisam de argumentos que destruam a autoridade da Igreja Católica. Porque se a Igreja Católica, de fato, é a igreja que vem da sucessão apostólica desde Pedro, eles têm um problemão para resolver, né? Porque aí fica nítido e escancarada a farsa, né? Que o Lutero criou. Então, o que eles fazem? Eles têm uma necessidade teológica e apologética, né? E é exatamente no ataque à fé que eles fazem isso, de tentar criar um início para a Igreja Católica. Criar um início histórico. Certo? E esses argumentos não são unificados, assim como nada na Igreja Protestante, tá? Então você tem vários argumentos distintos. Então
Tem protestantes que vão dizer o seguinte, que a Igreja Católica surgiu com o imperador Constantino. Então, Constantino se torna cristão e, ao ser cristão, cria uma igreja para si. Com base no que tem esse argumento? Porque a igreja se denomina romana. Então, na cabeça deles, um romano deveria ter criado ela. E ela tem que ter nascido em Roma, né? E não no coração de Jesus Cristo, né? Então, e não no desejo de Nosso Senhor. Então, no caso, Constantino seria o criador da igreja. Logo, o primeiro papa seria o próximo papa após Constantino. Ora, esse argumento não faz nenhum sentido, porque Constantino foi batizado por um papa. Então, se Constantino é quem cria a Igreja Católica, esse papa que batizou ele era de qual igreja? E existiram 30 papas antes, certo? E aí eles falam, não, porque isso aí foi o que transformou o catolicismo na igreja oficial do Império Romano. Nem foi assim também não, tá? Porque se você for pegar isso como critério, o imperador anterior a Constantino, que eu me esqueci o nome dele agora também, é quem faz isso deliberadamente, sabe? Então, assim, fica muito inconsistente o argumento, sabe? De quem é que... E essa igreja surgiu só depois de Constantino? Pô, mas antes de Constantino, a igreja já celebrava os sacramentos que nós celebramos hoje, já tinha a missa que nós celebramos, já tinha crisma, já tinha patena, sabe? Já tinha os vasos litúrgicos igual a gente usa hoje, já tinha os cargos eclesiais estabelecidos, já tinha dioceses próprias. Que igreja é essa que Constantino criou, gente? Não é esse não. Vai um anterior ainda. Se você falar o nome dele, eu vou lembrar. Tá. Vou pegar o nome dos imperadores anteriores. Coloca o nome do imperador que descriminalizou o cristianismo em Roma. Eu acho que vai facilitar para você achar. Então, assim, esse argumento ele não se sustenta. Tem um outro argumento que eu já vi também que é mais pobre ainda. Que é o seguinte. O termo papa surge tardiamente na igreja, né? Então, se você chegasse em Lino, Cleto, Clemente, né? E falasse, você que é o papa? Ele fala assim, papa? Não sou papa não. Por quê? Porque o termo papa não existia ainda, tá? O termo vai existir só posteriormente. E aí, existem protestantes que dizem que o primeiro papa é este papa que foi chamado de papa pela primeira vez. Também não esqueço, não me lembro o nome agora, tá? Desculpa aí, Bundes, vou dar trabalho pra você hoje. O que não passa de uma babaquice nominalista, né? Porque as coisas só existem quando a gente dá nome pra elas, né? Então beleza, né? Então, né? Então, assim, o meu filho só passou a existir quando eu dei nome pra ele, né? Pelo amor de Deus. Entende? Não é assim, né? As coisas primeiro são, depois nós damos nome pra elas. Então, o papado já existia, sabe? Só não tinha nome ainda, mas essa figura, que é a figura do pontífice, a figura do líder da igreja, né, o primaz de Roma, que tem a primazia sobre todos os outros bispos, já existia, há muito antes. Você não precisa do nome para que a coisa exista, né? Isso não passa de uma moquice nominalista, né? O Guilherme de Ockham tá ali felizão agora no túmulo, quando eu escuto uma bobeira dessa, né? Então, esses dois argumentos são os que eu mais ouço assim, mas com certeza existem mais, tá? Com certeza existem mais, porque a criatividade ela é infinita, entendeu? Mas o fato ele é muito claro, certo? A igreja ela já existia. Tem uma outra tese que diz que a igreja se corrompeu no meio do caminho. E aí tem gente que cruza, né, essas informações, né? Que a igreja se corrompeu com Constantino, outros que se corromperam com esse papa, né? E essa corrupção, você precisa de uma hora para que... Aqui também é outra besteira teológica, porque se ela se corrompe, as portas do inferno prevalecem contra ela, né? Então significa que todo mundo foi pro inferno até Lutero nascer. E aí nós temos um segundo Messias, né? Então nós temos o Antigo Testamento, aí nós temos o Antigo Testamento parte 2, que é a parte de Jesus Cristo e Lutero, e aí sim, de fato, vem Lutero com a verdadeira igreja, com a verdadeira fé. Porque é isso que vocês estão dizendo, né? Porque se a verdadeira fé não acontece depois de Jesus Cristo, né? Entendeu?
Viu o problema? Você está... Ah, não, mas eles ficaram ali escondidinhos, né? Onde eles estavam? Esses cristãos que ficaram aí por 1.500 anos escondidos, né? Onde é que eles estavam? Me cite autores, né, do 1º século, do 2º século dessa igreja. Cadê? Cadê ali no 5º século, 6º século, esses autores dessa igreja? Cadê esse povo escondido que ninguém sabe cadê? Se você não achou, então você está me falando que Lutero é o Messias. Lutero é o Jesus Cristo que trouxe a fé verdadeira. Ou que resgatou, né? Lutero conseguiu fazer o que Cristo não deu conta, né? Botar uma fé verdadeira e limpa, né? Ele salvou a igreja da perdição, salvou a igreja do pecado, ele redimiu. Salve, ó Lutero, redentor da humanidade. Vocês percebem o tanto que é ridículo isso? Percebe, né? Viva, ó, reformadores, né? Viva, ó, Lutero, Calvino, entende? E tantos outros. Gente, chega a arrepia a heresia de ouvir um negócio desse, né? A igreja estava perdida esse tempo todo, e aí os reformadores vieram e libertaram a igreja. Ah, gente. Né? Esse aí. Diocleciano, exatamente. E o Papa... São Leão, 440 e 461, começou a usar O nome de Papa. isso. Aí, ó. Tá aí, entendeu? Aí tem um outro argumento só pra finalizar, tá? Para aqueles protestantes que acreditam que a igreja começou só a partir de Constantino, tá? O cânon da Bíblia surgiu depois de Constantino, tá bom? Então significa que você tá acreditando num cânon do Novo Testamento que vem dessa igreja de Constantino. Você fala que se corrompeu. E aí, como é que fica? Me explica aí que eu quero saber. Então, assim, o Novo Testamento, na verdade, seria como? Você incluiu o pastor de Hermas, a Didaquê, né? Paciência. Vamos lá? Vamos seguindo. E eu que vi que o meu microfone tava desligado e o pessoal não pegou, não sei. Que o Papa que começou a usar Papa era São Leão, acho que é isso mesmo. Que eu falei pra você agora. Cadê? Não, eu faço o corte aqui, Ó, só pra quem foi editar na frente, tá? O Bundes acabou de me dizer aí que o imperador é Diocleciano e o Papa foi o primeiro Leão. É. Exatamente. Leão primeiro. Em que ano que foi? 440 a 461. 400 e tarará. É isso. É isso aí. É isso. Vamos pra próxima? Pra próxima. Let it go, let it go. Vamos lá. Padre constrange arrogantemente servos no meio da assembleia. Tenho vontade de dar um tempo. É errado? Vamos lá. Primeira coisa, né? Lamento muito pelo seu padre. Eu peço que você coloque ele em oração. Né? Lamento muito pelo seu padre e pelos líderes que são assim. Entende? Eu acho que todo mundo está passivo de ser assim em algum momento da vida, mas não justifica sê-lo, tá? Então, lamento muito, peço que você reze pelo seu padre. Aí você me pergunta, dá vontade de dar um tempo. Dar um tempo em quê? Você tem vontade de dar um tempo no trabalho pastoral? Olha, eu não diria para você que é um problema não, tá? A igreja não é feita somente de trabalho pastoral. Essa é uma ideia que surgiu ali recentemente na igreja e criou esses leigos muito ativistas, né? E não é necessário que você seja sempre engajado numa pastoral para você ser católico, tá? Mas será que você não está com vontade de dar um tempo na fé? Aí é a hora de você se perguntar, aonde você sustentou a sua fé? Você construiu sua casa na areia? Para que um padre arrogante coloque a tua fé em crise? Talvez seja a hora de você trocar de paróquia, sabe? Mas entender que você não pode permanecer na igreja por causa de um padre. E nem sair dela por causa de um padre. Olha, tem 20 anos que eu tô na igreja, esse ano vai fazer 21. Se você soubesse a quantidade de pessoas que já me machucaram na igreja,
a quantidade de pessoas, de situações que eu vi, que eu vivenciei, e depois de Santa Carona se agravaram mais, né? Porque você acaba tendo contato ainda com gente muito conhecida, com gente muito famosa, com gente muito importante, né? Então isso aí vai acabando fazendo você se deparar com um lado da igreja que você não conhecia, sabe? Mas uma coisa que me ajudou muito desde o começo é que lá no grupo de jovens eu entendi que eu não podia permanecer na igreja por causa das pessoas. Exatamente porque nenhum apóstolo abandonou a igreja por conta de Judas Iscariotes. E eu te digo mais, para ser mais sincero ainda e mais transparente. Muitas vezes eu fui essa pessoa na vida de outros católicos, saca? Eu machuquei muita gente. Por quê? Porque eu sou um pecador, eu sou miserável, sabe? Diante das minhas limitações, diante das minhas misérias, quantas pessoas eu já, sabe? Eu já machuquei por conta de faltas de virtude, saca? Então, assim, entenda que você também pode ser o vilão de algumas pessoas, sabe? Em algum momento da vida. Em algum momento da vida na igreja, você pode ser o vilão de alguém, sabe? E vai acontecer. Porque a gente é miserável, a gente é pecador. Então a gente tem que estar claro que a gente não pode estar na igreja nem por mérito e nem pelas pessoas. A gente tem que estar por causa de Cristo. Porque o pecado de Pedro não fez Pedro ir embora. Pedro continuou. E o pecado de Judas não fez Pedro ir embora. Pedro continuou. Porque Pedro estava por conta de Cristo. João estava por conta de Cristo. Tiago estava por conta de Cristo. Paulo estava por causa de Cristo. Então não importa, né? Imagina só ali Pedro sofrendo com os judaizantes, né? Escarnecendo dele junto dos apóstolos. Ele que já se sentia como um abortivo, né? Imagina que situação delicada. E permaneceu firme, porque estava lá por conta de Cristo. Então eu acho que é isso o exercício que você tem que fazer. E digo de passagem, tá? Esse padre, ele é um ótimo meio de santificação. Porque é você aprender a lidar com aquele que é difícil. Aprender a lidar com uma cruz, com uma incerteza, com um desconforto, sabe? É bom que isso aconteça às vezes. Eu lembro de Chester, ou de Tolkien, falando pro filho dele, né? Não vai embora da missa se a missa for ruim, não. Porque aquela criança que grita, aquela homilia não tão eloquente, ela é esse algo a mais que vai te fazer ser mais generoso com Deus, entende? Então, assim, é claro, eu quero que você entenda os seus limites também, né? Mas se você vê que existe essa possibilidade, abraça isso como uma cruz de santificação. Se não houver essa possibilidade, não tem nenhum problema. Se for esse o caso, troca de paróquia, sabe? Troca de paróquia e segue a vida, entende? E eu vou até dar um testemunho aqui para vocês. Existem padres dos quais eu tenho muitas reservas, saca? Existem sacerdotes dos quais eu, Guilherme, tenho muitas reservas. E existe especificamente um sacerdote que eu prefiro nem tentar descrever qual é a minha visão sobre ele, para não escandalizar nenhum de vocês, entende? Existe um em específico que me arrepia de lembrar. Só o nome dele me arrepia de lembrar, sabe? De coisas que eu já vi acontecendo com amigos meus, com pessoas próximas, sabe? E que tanto maculam a igreja. Existe um segundo sacerdote que ele não tem, nem até onde eu saiba, problemas morais. Até onde eu saiba, eu não sei. Eu acho que não tem. A única coisa que eu me lembro dele é que ele celebra uma péssima missa. Uma péssima missa. Talvez a missa mais mal celebrada que eu tenho próxima de mim é esse sacerdote que celebra.
que é um único defeito que ele tem, né? Que eu sei que ele tem. Não tô dizendo que ele não tem outros, mas que eu sei que ele tem. A única vez que eu saí da missa e não permaneci foi por conta desse segundo sacerdote. Porque no caso dele, a missa dele era inválida. E aí eu não podia continuar nela. Já esse primeiro que eu citei, que pra mim consegue ser 1000 vezes pior, todas as vezes que eu vou numa missa e é ele que tá celebrando, eu permaneço. Eu continuo lá. Porque eu não vou na missa por causa dele. Eu não tô na igreja por causa dele. E eu sei que existem sacerdotes santos. Eu os conheci, eu conheci vários, sabe? Então entenda, a não ser que a situação comprometa a sua fé, sabe? Ou seja, um sacramento inválido, que é uma coisa gravíssima, todo o resto dá pra gente respirar fundo e seguir, como um bom cristão. Mas isso é um convite que eu te faço, tá? A cruz, ela é sempre um convite, nunca uma imposição. Cristo quer que nós peguemos a nossa cruz e o sigamos. Você é livre para não fazer isso. Mas fica aqui a sugestão. Abraça a cruz. E consiga extrair dali os meios de santificação, às vezes que faltam para a gente poder adquirir uma virtude, para a gente conseguir crescer um pouco mais na fé. Entende? Então não veja esses pontos ruins da igreja como um motivo para sair de lá. Não. Veja isso como chagas no coração de Cristo. E por amor a Cristo, nós vamos contemplá-las. Para que nós nos santifiquemos. Para que nós sejamos uma reparação. Entendeu a lógica? Eu vou suportar essa cruz para que eu me santifique. E assim, talvez, naquele pequeno momento, Deus consiga extrair algo de bom daquela chaga aberta. Talvez você e a sua disposição em carregar a cruz seja a oportunidade de Jesus Cristo de tirar daquela chaga aberta uma graça abundante. Entende? Então, reflita sobre isso na oração. Acho que vale muito a pena. Deu pra entender que eu não tô forçando ninguém aqui a ficar maluco, né, Bundes? Deu pra entender. É uma sugestão. A pessoa... Que senão vira assim, tá impondo fardos pesados nas costas. Não tô fazendo isso. É uma escolha, tá? Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém põe cruz nas costas de ninguém, tá? A vida já faz isso sozinha. Não precisa de mim aqui pra ficar fazendo isso. Entende? Então esse discernimento ele é pessoal. Mas fica aí a sugestão. Aquela frase de São José Maria Escrivá também é muito boa, né? Não é a missa que é longa demais, é o amor que tá pouco. Exatamente, às vezes. E é bom lembrar isso aí, né? Porque às vezes a gente pega essa frase e fala assim que não é uma missa que é longa, é seu amor que é curto. São José Maria Escrivá, eu acredito que essa frase, ele tá falando exatamente de uma missa que está exacerbadamente longa. Uhum. Não é uma missa normal, não. Uma missa exacerbadamente longa, onde o padre floreou demais, onde não precisava de tudo aquilo, saca? Sabe, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, que o nosso amor seja ainda maior, sabe? Do que essas misérias, esses erros, entende? Se a missa tá longa demais porque o padre tá muito aparecido, sabe? Ame 2 vezes mais ainda, né? Vamos amar ainda mais. Is this? Alright, mano Bundes. Let's go. Posso seguir? Pode. Nós respondemos uma pergunta em uma dessas lives falando sobre o terço. Aí eu estava explicando das coroas, né? O que são as coroas do terço? São o que a gente chama de mistérios. Então, quando a gente tem mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, a gente chama coroa, né? A coroa gloriosa, coroa dolorosa, coroa luminosa, etc. Né?
Os mistérios é o que tem dentro da coroa. Então é o terceiro mistério da coroa luminosa. Entendeu aqui? A coroa é o conjunto, né? O mistério é o individual que está ali dentro. E aí eu expliquei que a devoção do Santo Terço, ela é uma devoção popular, então ela não tem uma liturgia fixa. Você pode mexer nela. E até dei exemplo também do Frei Gilson, que reza um terço a mais, né? Porque o rosário são 3 coroas. O Frei Gilson reza 4. E ele não está errado em fazer isso, tá? Ele está acrescentando uma a mais e ele pode fazê-lo, tá bom? Aí surge essa pergunta aqui. Se eu quiser rezar um 5º terço no rosário, eu posso? Ora, mas pode, claro que pode. Quem vai negar isso de você? Que mal faria se eu rezar um pouco mais, né? É óbvio que pode fazê-lo, tá? Só que eu indicaria que essas decisões sejam tomadas junto com um diretor espiritual. Porque às vezes a gente vai assim muito na jovialidade, né? A gente tem uma postura um tanto juvenil. A gente fala assim, eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus, eu vou amar, eu vou rezar um terço a mais. Mas a gente não dá conta de fazer isso, né? Então a gente acaba se frustrando, acaba rezando 2, 3 semanas, depois vira que é petequeira, né? Deus está muito mais preocupado com a constância da sua oração do que com a quantidade dela. Deus está muito mais preocupado com a qualidade da sua oração do que com a quantidade dela. Então é melhor rezar um pouquinho, muito bem rezado todos os dias, do que rezar um monte da boca para fora. Então a gente tem que estar muito atento a isso, para não virar ali um debulhador de terço sem fim, sabe? Como se estivesse debulhando um espigo de milho, entendeu? E se esquecer do Cristo, se esquecer da caridade, se esquecer do amor, né? Então não é a quantidade que faz as pessoas irem para o céu, mas a qualidade. Já vi muita gente virando e falando, né? Padre Pio rezava 30 rosários por dia. Primeira coisa, que assim, não que seja impossível para um santo místico como era o Padre Pio, mas eu preciso botar ali o meu pé atrás, porque toda vez que eu ouço essa história, o número muda. Já vi gente falando que é 500 rosários, depois fala que era 30 rosários, depois fala que era 45 rosários. Nunca é um número exato, sabe? É um negócio meio perdido, entendeu? E outra coisa, o Padre Pio teve uma vida muito ativa, sabe? Ele fundou um hospital lá em São Giovanni Rotondo, né? Como é que... Ou em Pietrelcina, não sei onde fica o hospital, mas eu acho que é São Giovanni Rotondo que fica, né? O hospital. E como é que fica essa atividade? Não, Guilherme, mas é porque ele trabalhava e estava sempre na presença de Deus. Não, mas a presença de Deus é uma coisa. A resta do rosário requer concentração. Eu não consigo rezar o rosário e fazer uma reunião ao mesmo tempo, não, meu querido. E se você acha que pode, você tá errado, tá? Não dá, porque o rosário requer a meditação dos mistérios. Então, cara, se eu tô aqui batendo papo com vocês e com o tercinho na mão, eu tô fingindo que eu tô rezando o terço. E eu não acredito que Padre Pio, na sua santidade, seja uma pessoa que ficava ali só passando bolinha pra fazer graça. Entendeu a lógica? Então, assim, eu tenho meus pés atrás com essa história aí, 325 terços e outra coisa. Isso dá a entender que é a quantidade de rosários que vai fazer você ir pro céu. Não. O catecismo é muito claro, não é a quantidade, é a qualidade. Qualidade. Entende? Sem sombra de dúvidas, eu comunguei muito mais vezes do que Santa Maria Gorete. Só que Santa Maria Gorete é Santa Maria Gorete. O Guilherme não é São Guilherme K2. Continua esse pecador miserável dando aula pra vocês. Percebeu que não é a quantidade? Sem sombra de dúvidas, eu participei de muito mais missas que Carlo Acutis. Mas muito mais. O dobro, talvez. Mas ele é São Carlo Acutis, que vai ser canonizado agora em abril. Um santo devotíssimo da Eucaristia. O Guilherme continua sendo esse miserável careca que dá aula pra vocês. Tá entendendo que não é quantidade o rolê? É qualidade. Então não coloca esse negócio assim de quanto mais terço, não. Não é esse o caminho, não. Não é esse o caminho. Tá? Então se preocupa em fazer bem feito. Quanto eu consigo rezar bem feito hoje? Entende? Talvez aí, se você fizer essa pergunta, talvez nem um rosário, né?
você consiga sustentar de maneira constante. Que maravilha se for o caso, mas se não for, é melhor um terço bem rezado do que um rosário apressado. Vou colocar essa frase na camisa. Melhor um terço bem rezado do que um rosário apressado. É qualidade, não quantidade. Ok? Tá Ok. comigo? A Casa para o Alívio do Sofrimento está localizada em San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo. Vou até gravar isso aqui, Bundes, essa frase que eu falei. É melhor um terço bem rezado do que um rosário apressado. Pronto. Que eu sempre esqueço. A gente já teria várias camisas legais se a gente anotasse tudo, hein? Se toda vez que eu tivesse uma ideia na live eu fizesse isso aqui e anotasse, você tá doido. Vamos lá? Então, São Giovanni Rotondo é onde fica o hospital. Isso, Casa de Alívio do Sofrimento é o nome. Fenomenal. Vamos lá? Vamos. Seguir? Vamos. Essa aqui é muito boa. Como não cair na heresia do maniqueísmo, já que as pessoas colocam Deus e o diabo? O que é o maniqueísmo, gente? A gente acreditar que existem duas forças, uma boa e uma ruim, e elas estão contrárias, certo? E elas são equivalentes e contrárias, e a gente tá ali, né, no meio delas e tendo que escolher o bem, né? Como diz os americanos, bullshit. Tem nada a ver. Tá? É besteira, é bobeira esse negócio, tá? Porque isso é uma heresia do maniqueísmo. Tem uma imagem que é maravilhosa, não precisa colocar não, tá? Mas é uma imagem maravilhosa, que é um meme que o pessoal coloca de Jesus e o capeta numa queda de braço. Já viu essa imagem? Já vi, adoro. É uma porcaria. Uma porcaria aquela imagem. Por que ela é uma porcaria? Porque a imagem de Jesus e o capeta na queda de braço colocam os dois como adversários equivalentes. Certo? E isso nunca existiu. Não é, e aí, não é no sentido que o pessoal mais simples vai colocar, não, mas é verdade mesmo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é... Não. É no sentido teológico profundo, tá? O demônio é uma criatura. O demônio é uma criatura. Então não faz sentido nós acreditarmos que os dois estão em pé de igualdade. Por quê? Porque eles não são, em natureza, equivalentes. Nós estamos falando de um é o criador, o outro é a criatura. Como que a criatura vai ter, a queda de braço com Deus ali? Não faz sentido. Então, o que nós temos que fazer para vencer o maniqueísmo é conhecer a doutrina católica da maneira correta e entender a natureza das duas pessoas que nós estamos tratando aqui. Uma é Deus, a outra é o diabo. Percebeu a diferença? Em uma, você tem um ser que, embora seja um ser que foi muito iluminado no passado e dotado de uma grande inteligência, ele continua sendo como é que eu posso dizer? Uma criatura. Sempre submetida a Deus. E a sua existência depende dele. Não sei se vocês sabiam disso, tá? O capeta existe porque Deus o mantém existindo. Assim como ele faz com toda a criação. Ele mantém o capeta existindo, velho. Você tem noção disso? Por quê? Porque quem existe é o capeta. Deus é. Deus é o ser aonde todo o cosmo existe. Ele é o substrato aonde todos nós existimos, até o capeta. Então, Deus poderia condenar o demônio ao mal metafísico, que é deixar de existir? Poderia. Mas ele é tão amoroso que nem ao demônio ele tem coragem de dar essa condenação. E aí ele joga ele para os infernos e permanece com o capeta lá. Percebeu? Então, assim, isso tem que estar na nossa cabeça. Não existe em nenhum momento essa queda de braço de Deus e do capeta, saca? Já dizia um grande teólogo, me esqueci o nome dele agora, mas ele dizia o seguinte: Deus é capaz de reger o cosmos durante toda a eternidade, sem jamais se fadigar. Deus não cansa.
todos os planetas, todas as estrelas, as galáxias, o cosmos, as almas, os céus, os infernos, tudo existe e ele rege essa grande orquestra sem ficar cansado. Deus não sua. Tá ligado? Ele permanece sereno, constante, com domínio pleno de tudo que existe, até do capeta. Como é que você vai colocar o capeta numa queda de braço? Mas que desenho miserável, sabe? Que desenho herege do caramba. Então não, tá? Não existe essa equivalência, tá? O diabo não é um adversário de Deus, tá? Porque para ser um adversário você tem que ter pé de igualdade, entendeu? Vou fazer um paralelo aqui para você poder entender, para a gente poder finalizar essa explicação, tá? Vamos lá. Bundes, minha cobaia, você vai sempre fazer o exercício comigo, tá bom? Tá bom. Vou pegar um time de futebol aqui, tá? Tá bom. O Real Madrid. Uhum. E aí nós vamos fazer um jogo de futebol. Certo. Real Madrid e Barcelona. O Barcelona é um adversário do Real Madrid? É um adversário. É um adversário, concorda? É. Tá bom. Vamos mudar então. É o Real Madrid e o PSG. O PSG é um adversário do Real Madrid? Se ele tiver com muita sorte no dia, talvez. Tá bom, beleza, tá, mas tudo bem. Mas ainda é possível um jogo Sim, desse, né? sim, Concorda? Sim. Imagina só então agora a Real Madrid e Atlético Bilbao. É possível? É possível, acontece. É um bastante. adversário? Acontece bastante, inclusive. Real Madrid e Corinthians. É um adversário? Sem zoeira. É um adversário. É um adversário. Já existiu esse jogo, inclusive, né? Aham. Inclusive empataram. Não sei se você sabe, mas Real Madrid e Corinthians já empataram 2-2. Eu lembro até hoje desse jogo. Mas é um adversário, concorda? É um adversário. Vamos lá. Real Madrid e 15 de Piracicaba. É possível existir esse jogo? Possível é. É possível. Então é um adversário? Teoricamente, sim. É um adversário muito chinfrim. É. Mas é um adversário. Aham. Mas ainda é um adversário. Sim. Real Madrid e Anapolina, que é o time aqui da cidade. É possível esse jogo? Pô, Só se é possível. possível. É possível marcar esse jogo num campo de futebol e ter lá Real Madrid e Anapolina? Pô. Um caso muito esdrúxulo. Tá. É possível. É possível. E a Anapolina vai ser um adversário. Vai ser humilhado. Vai ser Entendeu? um Então, jogo demonstrativo. jogo demonstrativo. Agora vamos lá, Bundes. Aham. Real Madrid, time principal, Uhum. tá ligado? Sim. E a creche Raio de Sol que tem ali no Recanto do Sol aqui na cidade de Anápolis. Nós vamos pegar todos os bebês e vamos colocar os bebês da creche Raio de Sol contra o time principal do Real Madrid. É possível esse jogo acontecer? Não é possível. Não é possível o jogo acontecer. Não é. A creche Raio de Sol é um adversário do Real Madrid? Não é um adversário. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu tô falando de Deus contra o diabo, eu não tô falando do Real Madrid contra o Anapolina, que embora seja humilhante, ainda é possível acontecer. Ainda é um adversário. Não. Quando eu falo de Deus contra o diabo, eu tô falando de Deus contra a creche Raio de Sol e os alunos da creche Raio de Sol. É tão absurdo que é impossível categorizar o demônio como um adversário de Deus. É impossível. Por definição. Percebeu o exercício aqui agora que eu fiz? Então não é que os dois são muito disparados e aí Jesus vai humilhar o Satanás. Jesus humilha o Satanás. Não. É tão absurdo que não tem nem graça. Sabe o que é divertido? Você botar o Real Madrid e o Anapolina pra jogar. Você fala assim, caraca, não vai sobrar pedra sobre pedra. Beleza. Agora, se eu pego um monte de bebê de colo, coloco 11 bebês de colo no campo de futebol e boto o Real Madrid pra jogar contra eles, não tem nem graça. Não faz nem sentido. É isso que eu tô querendo que você entenda. É isso que você fala quando você coloca o diabo e Deus na queda de braço. É capaz o Real Madrid ganhar de WO, né? Porque os bebês nem vai. Exatamente, velho.
Sabe, o que os jogadores vão jogar bola? É capaz que os jogadores não vão nem jogar pra não machucar as crianças, velho. Faz sentido? Faz sentido. Pô, não vou nem jogar pra não ter o risco de acertar uma bola num menino desse. Saca? Então não vou nem jogar. Saca? É isso que acontece entre Deus e o diabo. Ok? Ok. Vamos lá, então. Posso seguir? Por favor. Tamo quase. Hã? Tamo quase. É nóis. Chama! A formulação da supremacia papal foi um desenvolvimento doutrinário? Tá, eu entendi a pergunta, mas não é a formulação da supremacia papal, não, tá? Ai. É a definição da primazia de Roma. Tá? Não é supremacia, não, é da primazia de Roma. Adorei essa pergunta. Não é a supremacia do Papa, tá? Não tem, né? É a primazia papal. Talvez ele tava querendo falar soberania, alguma coisa assim, entendeu? Exatamente, né? Muito bom, mas o termo correto é primazia. O que significa essa doutrina, gente? Significa que Roma, ela tem a primazia sobre todas as outras igrejas do mundo. Igrejas, eu tô falando de dioceses, tá? Não tô falando da igreja ortodoxa, eu tô falando da igreja protestante, não. Das dioceses. Então, a diocese de Anápolis, que é onde eu estou, é também chamada de igreja de Anápolis. Sacou? Por isso que Paulo está escrevendo para a igreja da Tessalônica, para a igreja de Roma. Sacou? Se fosse hoje em dia, seria a igreja de São Paulo, a igreja de Santo Amaro, a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Anápolis. Entende? Então, existem várias dioceses no mundo, que a gente chama de igrejas. A principal delas é a diocese de Roma, que a gente chama também de Igreja de Roma. Quem é o bispo dela? O Papa. O Papa sempre é o bispo de Roma, fixo, certo? E de todas as dioceses, Roma tem a primazia sobre as outras. Então todas as outras são igrejas filhas da Igreja de Roma. A Igreja de Roma, ela tem essa primazia. Então ela tem governo sobre as outras. Ela tem um carinho especial em relação às outras. Certo? Afinal de contas, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela está na Igreja de Roma e aí vai para todas as outras. Então, o Papa é sempre o bispo de Roma, certo? E geralmente, algumas coisas surgem lá, como por exemplo o cânon bíblico. Surgiu na Igreja de Roma, depois se difundiu para o resto da igreja. Isso foi um desenvolvimento doutrinário? Foi, mas não foi também não. Foi e não foi. Por quê? Nós entendemos melhor a primazia de Roma com o passar do tempo, mas ela sempre existiu. Por quê que ela sempre existiu? Porque a primazia de Roma, ela existe por conta de São Pedro, não dos papas. Sabia disso? A primazia de Roma existe por conta de São Pedro, não dos papas. Então, como Pedro foi para Roma e de Roma governou sua igreja, lá foi martirizado e lá está sepultado, Roma tem a primazia sobre as demais igrejas. Tanto que, quando nós temos o cativeiro de Avignon, os papas moraram na França, mas Roma continuou tendo a primazia. Percebe que o papa mudar de local não significa que a primazia segue ele? Porque a primazia está de acordo com São Pedro, não com o Papa. Tanto que até deram bronca nos papas para eles voltarem, né, para Roma e enfim voltaram, né? Então a primazia sempre esteve relacionado com o local onde o apóstolo está sepultado. Essa frase é muito boa. Porque sempre que você fala aonde o apóstolo está sepultado, essa frase sozinha, sem contexto, está se referindo a Roma e a São Pedro. Porque São João, ele é um apóstolo. São Judas é um apóstolo. São Paulo é um apóstolo. Pedro é o apóstolo. Sentiu o drama? Então, o local onde o apóstolo está sepultado é Roma. E é isso que dá a Roma a sua primazia. É isso que faz Roma ser primar sobre
todas, né, as outras, né, a mais importante sobre todas as outras, certo? E a primeira de todas as outras, entende? Então, assim, desde o início da igreja primitiva sempre se teve isso claro. Só com o tempo que foi se desenvolvendo essa doutrina para a gente entendê-la melhor, né? Mas essa crença sempre houve por parte dos cristãos. Joia? Joia. Joia demais. Vamos pintar aqui para eu não esquecer. Vamos para a próxima. Essa é tão boa. Essa aqui eu já vi muito ateu reclamando, né? Fala assim, ó. Olha que pergunta boa. Por que Deus quer ser amado? Pergunta boa, hein, Bundes? Muito boa. Já escutei várias vezes também. Vamos lá. Vou tentar explicar aqui e vem comigo no raciocínio, tá bom? Deus não quer ser amado. Deus não precisa ser amado. E Deus não tá nem aí se ele é amado ou se ele não é. Deus continua sendo eterno, perfeito e soberano da mesma forma. Deus não quer e não precisa do seu amor. Pô, Guilherme, mas não é isso, porque Deus pede como mandamento que nós o amemos. Exatamente. Deus pede isso porque se você não amar, quem vai se ferrar é você. E não é porque ele vai te dar uma punição, não é porque ele vai te dar ali, né? Você, sabe, se você não me amar, eu vou ficar brabo e eu vou chorar no cantinho e vou te mandar pro inferno porque você não me amou. Não, não é isso. É porque Deus nos criou. E ao nos criar, ele nos deu como fim último a maior o maior de todos os seres, que é o próprio Deus. Enquanto o fim último dos animais é reproduzir e morrer, o fim último do homem é conhecer a Deus e participar da sua vida bem-aventurada. Deus deu um fim último que nenhum outro animal tem para o homem. Então Deus está te falando, eu quero que você, ó criatura que eu separei das demais, participe da minha vida bem-aventurada. E goze na eternidade de todas as alegrias e realizações que é estar na minha presença. Para isso, você tem que caminhar em direção a mim. Faz todo sentido, né? Se eu virar para você e falar assim, olha, você pode viver tudo que há de bom no jubileu em Roma, mas você não mandar sua mensagem para o Samuel para vir com Santa Carona, você não vai viver isso. Percebe que para você viver tudo que está em Roma, você tem que ir para Roma? Para você viver a vida bem-aventurada de Deus, você tem que ir em direção a Deus, que é o que a gente chama de amá-lo. É caminhar em direção a Ele. Então, quando Deus vira e fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero que você entenda, eu vou tentar rebaixar num sentido mais esdrúxulo para você poder entender. É como se Jesus virasse para você e falasse assim, você tem que tomar água. Se você não tomar água, você vai desidratar? Vai. Você vai desidratar porque Deus te puniu? Não, é porque você não bebeu água. É o resultado natural. Se Deus virar para você e falar assim, use protetor solar. Se você não usar protetor solar, você vai pegar um câncer porque Deus está te punindo? Não! É porque da própria natureza, você não usou protetor solar, o sol te queimou, você pegou um câncer. Deus vira para você e fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar, tudo bem, mas você não vai ter o benefício de quem ama. Beba água. E se eu não beber? Tudo bem, mas você não vai ficar hidratado. Use protetor solar. Mas se eu não usar? Tudo bem, mas você não vai ficar protegido. Ame a Deus sobre todas as coisas. E se eu não amar? Tudo bem, mas você não vai pro céu. E se você não vai pro céu, você só vai para outro lugar que existe, que é o inferno. Entendeu?
Deus não precisa do seu amor. A vida dele não vai mudar. Em nada. O que vai mudar é a sua. E como Deus não é egoísta, ele é altruísta, ele é o inverso, porque ele é a virtude, ele se preocupa com você. Entende? Ele quer que você atinja os seus fins. Ele quer que você se realize. Por isso que Deus pede para que nós o amemos. Para o nosso bem, não o dele. Ele não precisa de nenhum de nós. Mas ele quer estar conosco. Por amor. E isso... Guilherme, mas não faz sentido. Por que ele quer estar com a gente por amor? Pô, exatamente isso. Exatamente porque ele não precisa de nada, é que a relação dele conosco é gratuita. E por ser gratuita é amor verdadeiro, é o amor mais puro que há. Porque Deus não ganha nada com a nossa presença. É por isso que ele nos ama. Porque ele não tem interesse nenhum interesse secundário com a gente. Ele nos ama por nós mesmos. Porque ele não precisa que nós participemos da sua vida bem-aventurada. Deus não precisa. Mas ele quer. Por amor. Por isso que Deus te ama. Sacou? Acho que eu nunca expliquei isso, né? Por que Deus ama a gente, mas... Não, nunca tinha. Vamos lá? Dá Vamos. tempo de mais uma? Dá tempo. Tá bom, tá no finzinho aí, mas vamos lá. Só pra dar uma indicação aqui pra galera. Indica um livro bom pro tempo da quaresma, mas é pra já. Vou indicar 2 pra vocês, tá? E os 2 você encontra na livraria do Santa Carona. Então a pergunta é real, tá? Não tô inventando pergunta aqui não, ó. Me mandaram a pergunta mesmo, tá joia? Mas vou aproveitar e já fazer uma indicação pra você, tá? Existem algumas meditações de santos pro período da quaresma. Um dos que eu indico são as meditações de Santo Tomás de Aquino. Você consegue ali, são 40 textos, onde você vai meditar um por dia. Você encontra na livraria do Santa Carona para você poder adquirir, tá? Outro é a própria imitação de Cristo. Coloca o propósito de meditar a imitação de Cristo inteira durante a quaresma. Eu acho que seria uma boa alternativa, sabe? É um livro maravilhoso, é um clássico da espiritualidade católica, um dos maiores clássicos que a igreja já viu na sua história. E vale muito a pena. Então coloca talvez esse propósito, né? Ou fazer as meditações de Santo Tomás de Aquino, ou então... rezar com a imitação de Cristo na íntegra, né? Você separa ali em 40 partes e faz questão de todo dia você ler um pouquinho para você terminar ele ao longo da quaresma. Eu acho que vale muito a pena. Vou pedir para o pessoal da equipe colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link desses 2 vídeos desses 2 livros para você poder adquirir, tá bom? Lá na nossa livraria. Ok? Ok. Bundes. Em cima, hein? Em cima, hein? Chama! Olha, falar pra você um negócio. Se você ainda não se ligou que esse ano é um ano jubilar, véi, não perca essa oportunidade de estar no jubileu com a gente. Nós vamos pra Roma, nós vamos estar em Roma junto com o Papa, lá na canonização do Pier Jorge Frassati. Vamos visitar os locais sagrados, vamos visitar São Giovanni Rotondo para ver o Padre Pio, vamos ver São Caracudes, vamos ver São Francisco de Assis, vamos ver o Milagre de Lanciano, vamos ver onde São Miguel apareceu no Monte Sant'Angelo, vamos visitar Basílica de São Pedro, São Paulo Fora dos Muros, Santa Maria Maior, São João de Latrão. Véi, não dá pra perder. Não dá pra perder. O link está aqui na descrição desta aula para você ir lá e conversar com o Samuel. E não se esqueça, meu querido, que é o seguinte. Sem o Papa, cê é louco, não compensa. Não compensa. Sem o Papa não dá. Não dá. Então é o seguinte. Reza por ele hoje, tá? Reza por ele hoje. Coloca uma Ave Maria aí nas intenções dele. Tá joia? Ele sempre tem intenções todo mês. É bom a gente procurar. Mas reza uma Ave Maria por ele, porque ele sempre precisa. Tá joia? Então, ó, beijo do Papa, esse lindo e maravilhoso. E não se esquece que a gente tá sempre aqui nessa delícia de canal. Beijo no coração de vocês e tchau. Testando seus conhecimentos sobre a fé católica. Putz, estou lascado. Você sabia que quando nós rezamos o Pai Nosso que estais nos céus, o céu que a gente fala não é o céu que a gente vê quando a gente olha para o alto? Você sabe o significado do termo católica quando a gente reza o credo? Creio na Santa Igreja Católica.
E não me vem com esse papo só de universal, porque universal você já sabe o que é, né? Eu não estou suportando mais. Como é que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, se a Bíblia fala que Jesus teve irmãos? Essa você sabe responder, não sabe? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Olha, se você não consegue responder com segurança as perguntas tão básicas da nossa fé, é porque tá faltando uma coisa. Tá faltando formação. E sabe onde você encontra a resposta para todas essas perguntas e muito mais? Você encontra aqui, ó, no amarelinho. Se você nunca leu o catecismo, ou já leu e teve dificuldade de entender, ou até lê com frequência, mas acha que pode aprofundar ainda mais, eu tenho um convite para você. Nos dias 11, 12 e 13 de março, nós vamos fazer a nossa jornada da formação católica. Lá, a gente vai se aprofundar nesse cara aqui, ó, no amarelinho, e aprender tudo o que você precisa para ser um católico de verdade, como a igreja ensina e como Deus espera de cada um de nós. Se prepara, porque vai ser uma jornada sem volta. Tá pronto?